Cara, me conta uma coisa, você tem alguma história que você já tenha passado, assim, sei lá, de projeto com estrutura de dados, alguma coisa que você viu, assim, enfim, Sim, pra eu se já contar pra galera aí? cara, foi sensacional. Olha só que massa, né, eu já fiz software para o mercado financeiro, né, essa parte de negociação de títulos e tal. E na primeira versão do software, a gente usava lista. Basicamente, o que que era, né? Você poder ter os seus ativos e aí cada ativo tinha o seu preço e esses preços variam. Por exemplo, você pega essas operações de intraday, mano, dependendo do ativo que você pega, o bagulho é um insano. E você a toda hora ter que ficar pesquisando o ativo para poder recuperar o preço é um negócio que estava tornando ineficiente. Muitas vezes a gente perdia tiques de alteração de preço porque a gente estava, enquanto o preço alterava, a gente estava fazendo busca. E aí Entendi. comprometia a qualidade do algoritmo, né? A gente entrava com preço errado, saía com preço errado, e isso vai. Aí falando, puxa vida, a gente tá usando a alteração, tá alguma coisa errada aqui. O que, que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte: vamos trocar a estrutura de dados. Vamos usar o mapa hash. Neste caso, porque a gente usava muita busca de nome de ativo para saber o preço, sei lá, YouTube 4, YouTube 3. Então, o nome do ativo era a nossa chave hash, fazia uma busca muito intensa e a partir daí a gente conseguia fazer uma busca mais eficiente que não comprometia o processo de consulta, alteração e, no caso, era o envio da ordem de compra e venda. Então, assim, trocamos a estrutura, mudou totalmente o desempenho do sistema. E isso foi muito louco, foi muito louco. Então, foi um Hum. caso bacana que foi aquele insight, sabe? Que muitas vezes você está tão acostumado, tão bitolado com as estruturas clássicas, que você fala assim, puxa vida, como é que eu vou melhorar isso? Um insight. Assim, Sim. troca. Tem até um caso que o pessoal que acompanha aqui, há um tempo atrás eu entrevistei o Rodrigo Graciano, né, quando ele virou Java Sim. Champion, entrevistei ele na Java Champions Brazucas, e ele contou um caso de um projeto que ele foi trabalhar que era em Scala, que ele nem sabia programar em Scala, mas enfim, né, foi contratado para trabalhar lá. E aí a primeira bucha que deram para ele falou assim: ó, a gente tem uma rotina aqui, um batch que demora, acho que era dias para rodar, né? Caraca. E a gente precisava que você arrumasse isso aqui. Ele falou: ah, tá bom. Aí, pô, ele não manjava a linguagem, aí começou a olhar, começou a tentar entender o código, aí ele viu um loop lá. Eu não vou lembrar a estrutura que estava usando. Aí ele falou: pô, mas essa estrutura aqui não é ideal para esse caso, né? Aí foi lá, ajustou a estrutura de dados que estava sendo usada, tipo, de dias passou para minutos, aquele batch. Boa! Porque a massa de dados era tão grande e toda vez ele corria o array inteiro para fazer É, as buscas. é isso, é isso. Então, Então assim, você põe isso em escalas gigantescas, você transforma o projeto que você está trabalhando. é a mesma coisa, por exemplo, quando você usa, por exemplo, um framework de persistência, né? O JPA. O que, que ele faz? Ele busca, vamos supor, quero buscar os pedidos. Ele busca todos os cabeçalhos, depois ele faz N queries para buscar todos os detalhes do pedido. Pô, isso é extremamente ineficiente. Ah, óbvio, na minha máquina roda, tá? Mas eu vou colocar isso aqui num ambiente compartilhado com 10, 20, 15 mil usuários simultâneos, isso acaba com o banco de dados e acaba com o desempenho. Então, se eu tenho uma noção mínima de análise de algoritmos e de cálculo assintótico, eu consigo bater o olho no log do SQL que é gerado e falar assim, pode parar. Vou trocar isso por um join. Mas, eu tinha facilidade lá do query by method name. Então, esse cara não vai servir para o protótipo, beleza, resolveu. Agora, pode tratar de fazer um fat join, fazer uma native query, faz alguma outra coisa, mas do jeito que está, você está fazendo muito acesso a disco, inclusive. Está indo até lá no nível da arquitetura da máquina. Isso é ruim. Rede. Rede, dependendo da quantidade de conexões do banco que você fica consumindo à toa, Sim. Não, né? é isso mesmo. Cara, vamos Vamos lá. pôr em termos práticos agora. Digamos que a galera que está aqui entendeu, né? Falou, Boa. pô, legal, preciso investir mais nisso, preciso melhorar nisso. Antes de dizer como é que a galera pode realmente investir para entender melhor como é que funciona, como é que tirar o melhor proveito de estrutura de dados. Boa. Onde você mais vê, eu imagino que você veja muito caso, porque você tem alunos, onde você mais vê a galera errando
no estudo e na adoção, realmente, e no entendimento de estrutura O de dados. principal problema que eu enfrento com os meus alunos é justamente a negligência em relação ao assunto. Por quê? É natural que todo mundo queira, né? Tipo assim, tô fazendo faculdade para quê? Pô, para ir pro mercado. Então eu quero ir pro mercado logo. E algumas coisas, elas acabam sendo mais vistas como obstáculos do que como oportunidades de crescimento. Então, assim, o grande erro que nós cometemos, e eu não me excluo dessa contagem, tá? Porque quando eu era. Tudo bem que eu gostava muito da disciplina de estrutura de dados, né? Diga-se de passagem na faculdade. Não sei porquê, sempre gostei. Mas vamos pensar, sei lá, análise de algoritmos. Pô, é uma matematiqueira lascada. Putz, é chato. Sim, a gente muitas vezes encara essas oportunidades de aprendizado como obstáculos. Não, isso daqui são oportunidades, porque muitas vezes os assuntos difíceis, eles só são vistos numa cadeira de universidade. Uma vez eu brinquei até com o nosso amigo André Noel. Você conhece o André? Uhum, uhum. Falei assim, Andrezão, se um dia a gente fizer um meetup de análise de algoritmos, nem a gente vai. Nem a gente vai, porque é um negócio tão xarope. E, a gente não encontra muitos desses eventos avulsos para poder estudar com profundidade. Por exemplo, vamos fazer um meetup do algoritmo de Dijkstra. Só que isso está implementado no Waze. Waze, Google Maps, os algoritmos de rota. Óbvio, com as devidas modificações, etc. Mas, se a gente encara essas oportunidades de estudo, e aí, ó, aproveitando a pergunta do Alcebiades, cara, estude pelos livros clássicos, que eles são difíceis de ler. Eles vão exigir tempo, eles vão exigir maturação, eles vão exigir várias e várias vezes as leituras, eles vão exigir um ambiente específico para você se concentrar, sem celular, sem barulho, sem, sabe, isolado. Porque você fala assim, eu preciso entender esse bendito desse código, eu vou ter que fazer teste de mesa, eu vou ter que ver como que as coisas funcionam. Isso é fundamental para a gente poder redirecionar o nosso trilho, que não vai trazer só benefício imediato. Isso vai trazer um benefício a longo prazo, porque eu vou criar uma disciplina de estudos, inclusive. Me expor a um assunto difícil vai me obrigar a ter poder de abstração, poder de concentração, poder de análise muito criterioso, poder de divisão de algo complexo em coisa simples. Isso serve para estrutura de dados, porque estrutura de dados, por si só, já exige isso de você. Então, é uma ferramenta sensacional para você poder adquirir essas habilidades, vamos dizer assim, periféricas. Isso é um dos maiores ganhos que a gente pode ter em relação a sentar para estudar estruturas de dados. Se esse vídeo foi útil para você, você pode ver a versão completa no primeiro link que está aqui na descrição. E se esse é um tipo de assunto que te interessa, me segue aqui para mais conteúdos como esse. Valeu!